Olá, meus amigos. Diante de algumas notícias que nós temos visto aí pelo mundo afora, eu resolvi fazer uma live aqui neste horário. Depois nós vamos estar deixando à disposição também lá no YouTube, né? PR Russo no YouTube também. Já peço que você possa estar entrando também lá no YouTube e se inscrevendo, tá? Se inscreva lá no meu canal no YouTube, PR Russo, e acione o sininho para as notificações. Estou falando isso aqui na minha página porque vou deixar essa mensagem também lá no YouTube e você vai poder me ajudar. Nós temos poucos seguidores lá no YouTube, eu gostaria de alcançar um número maior para que eu possa também estar fazendo, chegar ali no total, aonde se pode fazer também vídeos ao vivo através do canal do YouTube, tá bom? Então, mas eu peço também a sua ajuda agora para que você possa compartilhar essa live, compartilhar em algumas páginas, compartilhar com alguns amigos, tá bom? Se você puder fazer isso agora, eu te agradeço, certo? Ok? Então vamos continuar, tá bom? Pastor Russo mais uma vez com vocês aqui na minha página PR Russo, né? Meu amigo Adilson, Deus abençoe, meu irmão, meu amigo aí de batalha. Deixa eu falar para vocês aqui, quero ser bem breve, né? Aqui nessa live. Como você já com certeza viu o título aí, alguns países, eles estão trabalhando através de seus parlamentares para reeditar ou para editar o decreto de Faraó e também de Herodes. E que decreto é esse? Qual é o decreto de Faraó e o decreto de Herodes que estão sendo trabalhados para ser reeditado e aprovado pelos parlamentos, pelo Congresso de alguns países? É lógico que praticamente em todos os países tramita esse reeditamento do decreto de Herodes e de Faraó. Que decreto é este, pastor Russo? É o decreto de morte para os inocentes. É o decreto de mortes para aqueles que não têm nenhuma capacidade de defesa, de se defender. Esse é o decreto de Herodes. Esse é o decreto de Faraó. Conta-se a história, a palavra de Deus, que Faraó, quando viu que o povo de Israel, o povo de Deus, ou melhor, o povo judeu, eles estavam crescendo a sua população, então ele deu a segunda ordem. Aqui está registrado no livro de Êxodo, capítulo de número 1, versículo 15, para não ser muito extenso, diz assim, ó: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais os nomes de uma era Sifra e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias,
e a virdes sobre os assentos, se for filho, se for homem, matai-o, mas se for filha, então viva. Aí diz a palavra de Deus aqui, ó. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservava os meninos com vida. Aí fala mais, ó. No versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançarei no rio, mas as filhas guardarei com vida. Então veja que esse era o decreto de Faraó, do rei do Egito na época, para matar todos os meninos que nascessem, matar no parto. Porque ele queria que as meninas vivessem, então tinha que esperar nascer. Ainda não tinha, a ciência não estava tão avançada como no dia de hoje, que já sabe o sexo do bebê, ainda no útero da mãe. Se tivesse desta forma, avançado, com certeza ele iria fazer como estão fazendo em alguns países. 14º mês, como foi aprovado na Argentina, já faria o aborto. Naquela época, lá traduzindo para aquela época, se fosse naquela época, se tivesse tão avançado assim, já faria o aborto dos meninos. Esse era o decreto de Faraó para impedir que o povo de Deus eles aumentasse. Agora vamos aqui e lá nesse, como as parteiras temeram a Deus, não quiseram matar os inocentes, nasceu Moisés, que veio ser o libertador dos hebreus naquela época. Agora aqui no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Nessa época já, aqui no Novo Testamento, né? E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Ou seja, quando Herodes conversou com aqueles pastores que iria nascer um menino que era diferenciado, e aí ele ditou que procurasse as crianças para matar. Como assim aconteceu também uma mortandade. Versículo 16. Então Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então veja só, traduzindo para a nossa geração, para a nossa época, essa matança de inocente, ela está sendo legalizada em alguns países. Eu vou traduzir para o mundo espiritual agora. Essa matança de inocente traz maldição para a nação. Abre portas no mundo espiritual para que demônios destruam as nações. E o país que abre esse precedente, ele está também trazendo maldição para a sua nação. E como é que o inimigo do povo de Deus
estar trabalhando hoje? Através de leis. Quando eu me manifesto, algumas pessoas até me criticam, de certa forma nos perseguem. Quando eu me manifesto dizendo que temos que colocar pessoas, tanto na Câmara de Vereador, na Assembleia Legislativa Estadual, Federal, Senado, pessoas que tenham o temor de Deus, independente se ele é católico, se ele é espírita, se ele é evangélico, mas que tenha o temor de Deus, que aprendeu os princípios de Deus, para que essas pessoas que quando cheguem lá possam aprovar projetos ou lutar para aprovar projetos que fechem as brechas das maldições. Porque se não fizermos isso, nós continuaremos a eleger pessoas que irão destruir a nação através de legalização de leis sussurrada pelo diabo, por Satanás. E é isso que está acontecendo em muitas nações. Veja os partidos que aprovam essas leis. Veja que viés ideológico tem esses partidos que aprovam essas leis. Aí entra o socialismo, aí entra o comunismo. São partidos que defendem alguns determinados grupos feministas, grupos que adotam a liberação das drogas, a legalização do consumo das drogas. São grupos que defendem o desarmamento, porque eles sabem que uma população armada, ela não se acovardará diante de leis injustas. Mas não precisaríamos nada disso, nem de armas. Se no país tiver homens e mulheres que defendem princípios cristãos. Você vai me questionar também, pastor Russo, mas tem muitos cristãos que defendem o aborto. Pastor que defende o aborto. O meu posicionamento é o seguinte: aqueles que defendem a matança de inocente e que não tem condição de se defender, ele não conhece o que é ser cristão. Simplesmente isso. Ah, mas eu vou na igreja. Eu estou pensando na mãe. Eu estou pensando nisso ou naquilo. Não existe justificativa para você condenar à morte aquele que não pode se defender. Nosso país vizinho está comemorando. Eu vi uns vídeos, grupos que apoiam o aborto, comemorando o aborto, comemorando a legalização do aborto. Agora veja quem está no comando desses países. Pense bem. Eu entrei aqui num campo bíblico, mostrar para você que isso no passado já aconteceu. E entrei também no campo político.
que hoje o inimigo ele usa as leis do país para tentar legalizar o pecado, para legalizar as coisas erradas. Mas alguém vem me questionar, como já me questionaram alguns tempos atrás, todo homem tem, toda autoridade foi constituída por Deus e nós temos que estar sujeitos a essas autoridades. Leis injustas não se obedece. Leis é autoridade que determina algo que é perverso, não se obedece. Você vê aqui no caso as parteiras receberam uma ordem diretamente de Faraó, a autoridade máxima naquela época no Egito. E elas não obedeceram. E nós temos que ponderar isso também como cristão no dia de hoje. Ordens absurdas não devem ser cumpridas. Ordens absurdas não devem ser cumpridas. Ordens que vai te fazer pecar contra o teu Deus não devem ser cumpridas. Porque se você for perante a justiça para responder por você não cumprir ordens que feriam os seus princípios cristãos, Deus ele vai te defender. Agora, se você for perante a justiça para responder por crimes que você cometeu, você tem que pagar por eles. Você pode até ser absolvido por Deus diante do seu arrependimento. Mas aqui diante dos homens há uma necessidade de se pagar. Então, vamos orar, vamos estar orando, intercedendo cada dia mais e mais pelas nações da terra. E a nossa oração é para que ou essas pessoas que estão lá legislando a favor do erro, do governo do anticristo, ou elas se convertam, ou elas sejam arrancadas e subam homens que tenham coragem e temente a Deus. Porque hoje nós vemos pouquíssimos com coragem, com determinação para defender os princípios. Vamos caminhar dentro dessa visão. E que Deus, ele te abençoe de uma forma poderosa. E que as nações sejam abençoadas. E que Deus livre as nações desses que trabalham para destruir as nações e causar o caos para que eles venham se estabelecer. Que Deus abençoe as nações. Em nome de Jesus.